Hello students, how are you? Bom, hoje estamos aqui para comentarmos a respeito da nossa última aula e trazermos um acréscimo àquele conteúdo o qual a gente já vinha discutindo. Então, galera, o nosso tema é aparência ou appearance, características físicas em relação a hair, eyes, e hoje nós falaremos sobre body, corpo. Então, até o momento, nós mencionamos sobre eyes algumas colors, blue, brown, green, hazel, que é aquela cor que talvez para alguns seja diferente. Hazel significa amarelado, cor de mel. Nós falamos também sobre hair, long, short, shaved head, cabeça raspada, ou ainda sobre a forma do cabelo, se é straight, se é wavy, se é curly, certo? Então, basicamente, esses foram os nossos assuntos da última aula. Today, we are at page 6. Page 6, describing people. Então, nós vamos aprender a descrever as pessoas em relação ao formato de corpo e a usar os verbos be e have para descrever as pessoas, ok? Então, galera, vamos começar. Page 6, ali no exercício, na seção Check It Out. Nós temos, então, alguns formatos de corpo, algumas características corporais, e eu peço que vocês acompanhem na leitura dessas palavras, anotem a tradução e associem com a imagem correspondente. So, letter A, average height. Average height significa de altura média, altura mediana. Letter B, plump or overweight. Plump or overweight são pessoas que estão acima do peso, que são cheinhas, gordinhas. Letter C, old, que vocês já conhecem, significa velho ou idoso. Letter D, short, também conhecido de vocês, significa baixo ou curto, quando eu estou me referindo a cabelo, por exemplo, só que nesse caso, como se trata de corpo, é de estatura baixa. Tall é contrário de short, então uma pessoa alta, tall. Letter F, thin or slim. Thin or slim são pessoas magras, magrinhas, tá? Elegantes. Letter G, well-built. Well-built seria uma pessoa forte, uma pessoa que malha, uma pessoa que tem uma musculatura aparente. E a última letter H, young, contrário de old, ou seja, jovem, novo. Galera, agora entramos na questão, usar verbo to be ou usar verbo to have para descrever. Os dois. Primeiro, eu espero muito que vocês lembrem do verbo to be, mas só para mencionar aqui, verbo to be significa ser ou estar, e ele assume 3 formas no presente, que nós ainda estamos falando de presente e logo iremos falar sobre passado de be, nesse capítulo ainda, tá? Mas falando de presente, então ele assume 3 formas, am, is ou are, dependendo de quem é o sujeito. I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are. Então, eu espero que vocês já estejam craques no verbo to be, certo? Então, para que ele serve se tratando de descrição de pessoas? Eu falo que alguém é bonito, que alguém é alto, que alguém é gordinho e assim por diante. Então, tem algumas características que eu uso o verbo be, o verbo ser, certo? Agora, existem algumas outras características relativas à nossa aparência que eu uso o verbo to have. Have significa ter, tá? E para he, she, it, ele aparece como has. Have ou has, o mesmo significado, só que tem aquela diferençazinha para he, she, it, has, ok? Então, quando que eu uso essas características? Quando que eu uso esse verbo? Com quais características? Mesma coisa que no português, galera. Então, eu falo que eu sou alta, mas eu tenho cabelo castanho. Eu não posso falar eu sou cabelo castanho e nem eu tenho alta. Então, vai do nosso bom senso a gente conseguir identificar quais características que eu uso o verbo to be
e quais características que eu uso o verbo to have, tá? Então, vou dar alguns exemplos para vocês. I am tall. I am plump. Tô cheinha, sou alta. But I have brown eyes. I have long brown hair. E assim por diante. Então, eu usei duas frases com o verbo to be, falando I am tall, I am plump. E duas frases com o verbo to have. I have brown eyes, I have long brown hair. Ok? Então, vai muito do nosso bom senso, já que é a mesma coisa na nossa língua portuguesa. Vamos dar uma olhada no exercise Listen Up, ali na page 6. É um exercício de listening, porém, para a primeira parte não é necessário o áudio, então vocês conseguem completar. A única coisa que vocês não vão conseguir fazer é numerar as figuras de 1 a 4, de acordo com o áudio, tá? Mas, por exemplo, o que nós podemos falar dessa primeira menina? A Kara. Kara is short and a little. Ela é baixa e um pouco. O que será? Qual característica lá de cima se encaixa com a Kara quando você observa a foto dela, tá? She's a little plump. She's a little plump. Ela é um pouco cheinha, um pouco gordinha. She has. Agora vai falar do hair. Do hair dela. O que eu posso falar do hair? Lembrando, galera, que primeiro eu vou falar do comprimento, depois eu vou falar da forma e depois eu vou falar da cor, nesta ordem. Então, se a gente obedecer essa ordem, vai ficar medium length, curly, blonde hair. Oh my God, quantas palavras? Yes. Primeiro, então, o comprimento. Medium length. Para quem não sabe escrever medium length, está lá na página anterior, page 5. Inclusive, nós organizamos as nossas ideias lá em cima naquele quadrinho, certo? Então, medium length. Depois, o formato do cabelo, curly. E por último, a cor, blonde. Então, são 3 informações sobre hair. Medium length, curly, blonde. Hair. E sobre eyes, o que a gente pode falar sobre eyes? Então, mais uma vez, fica difícil observar na foto. But she has blue eyes. Blue eyes. É isso que vai ali antes da palavra eyes, ok? O próximo menino, Josh, eu posso falar que ele é tall. Tall. He is tall and well built. Ele é alto e musculosinho, definido. He has. Vamos falar sobre o hair novamente. Lembrando, comprimento, forma, cor. Então, he has medium length, novamente, medium length, wavy, red hair. 3 informações. Medium length, comprimento, wavy, formato, red color, hair. E sobre os eyes, his eyes are brown. Brown eyes. Brown eyes. A próxima girl, her name is Aisha. Aisha is short, she's short, ela é baixa and slim, slim ou thin, pode ser também, thin, slim, mesma coisa. She's short and slim. She has, sobre o hair, long, straight, dark hair. Long, comprimento, straight, forma, liso e a color, dark hair. E sobre os eyes dela, já que são bem escuros, dark eyes. Dark eyes. Ah, teacher, eu posso falar black eyes? Até pode, mas black, gente, black mesmo é raro, né? Pessoas que têm o olho completamente preto. Então, é normal usar o termo dark, que é escuro em geral, ok? E o último boy, his name is Blake. He is tall and slim. He's tall, alto and slim, magrinho. He has, sobre o cabelo, short, curly, dark hair. Short, curto, curly, crespo, dark, escuro, hair. E sobre seus eyes, brown eyes ou dark eyes, não dá para enxergar bem aqui se são brown ou se são dark, ou um pouco mais escuro que brown. Ok, galera? Então,
a respeito da page 6 é isso. Let's go to page 7. Eu vou fazer com vocês o exercise number 1 e vocês vão dar continuidade nos exercises 2, 3, 4 and 5, ok? So, exercise 1, circle the correct verb to complete the sentences. Qual que é o verbo certo para completar cada frase? Have ou verbo be? To have ou to be? So, let's go. Letter A. I have ou am blue eyes and short brown hair. Blue eyes and short brown hair. Eu estou falando que eu sou, olhos azuis, cabelo castanho, ou que eu tenho? Obviamente, galera, que eu tenho. Então, eu vou usar have. I have blue eyes and short brown hair. Let's go to letter B. My sisters, as minhas irmãs, têm bonitas ou são bonitas? Obviamente que são. Como que é o verbo ser em English? Verbo to be. Então, my sisters are beautiful. Essa é a primeira parte. My sisters are beautiful. Continuando na letra B, they, dark eyes and long dark hair. Tá falando de eyes e hair. Elas têm cabelo e olhos assim assado ou elas são? Obviamente que elas têm, galera. Então, they have dark eyes and long dark hair. Letter C, aqui uma pergunta. Does your dad, o seu pai, tem ou é cabeça raspada? Tem, certo? Então, does your dad have a shaved head? Does your dad have a shaved head? Let's go to letter D. The players in our basketball team have pretty tall or are pretty tall. Eles são muito altos ou eles têm muito altos? Eles são, certo? Então, are. The players in our basketball team are pretty tall. And letter E, many boys have long hair nowadays or are long hair nowadays. Muitos meninos têm cabelo comprido nos dias de hoje ou são cabelo comprido? Então, muitos meninos têm, have. Many boys have long hair nowadays. That's it, people, about exercise 1. Vocês perceberam, então, como é uma questão de lógica, como é uma questão de bom senso identificar se o verbo é have ou se é o verbo be, tá? Então, eu vou deixar com vocês os exercises 2. Vocês têm que completar com be ou have. Galera, mas algo muito importante, very, very important. Quando eu falo completar com be ou have, você tem que fazer as devidas adaptações. Como assim, teacher? Por exemplo, se eu tenho she, eu não vou colocar she be, eu vou colocar she is. Ou eu não vou colocar she have, vou colocar she has. Então, vocês têm que ver quem é o sujeito de cada frase para ver se eu vou usar am, is ou are. E no caso do verbo have, se eu vou usar have ou has, ok? Vou deixar isso com vocês. Então, o exercise number 3 é você associar as frases do number 2 com as imagens. E sobre os exercises 4 and 5, vocês têm que fazer de acordo aqui com as suas opiniões. No 4, vocês vão escolher 3 pessoas da parte de cima e descrevê-las. E no 5, você vai descrever você mesmo. Qualquer dúvida, tem o enunciado ali, vocês podem me perguntar, procurar no tradutor. Eu só dou a dica aqui, na hora de escrever, seja a sua descrição ou seja sobre os personagens do book, que vocês tentem fazer sem tradutor, porque vocês vão precisar do English que está aqui, ó, in your head. Ok, guys? A gente corrige, a gente fala sobre isso na nossa próxima aula. Qualquer dúvida, me procurem. Goodbye. See you soon.